Quero que vocês abram a Bíblia em João, capítulo 20, versículo 1. Ju, põe o tema rapidinho, por gentileza. Gente, tem até tema, viu? Vocês me valorizam. Então o tema da pregação de hoje é: o Senhor não nos chamou para viver inutilmente. Agora todo mundo abriu? Pode sentar, desculpa. Pregar com vocês de pé não dá, né? Então vamos lá, eu vou ler aqui bem rapidinho. Capítulo 1, tá? Versículo 1, desculpa. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão, Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Rapidinho, só vou contextualizar aqui. Jesus tinha sido crucificado, né? Tinha sido morto, esse era o 3º dia. E aí Maria Madalena saiu de casa bem cedo, a Bíblia ainda relata que estava escuro, e ela foi cuidar do corpo de Jesus, quando ela viu que a pedra que estava tapando o túmulo não estava lá. Então ela chamou os discípulos, Pedro e João, para ver que o corpo de Jesus não estava lá. Eles entraram, realmente viram que o corpo não estava lá e foram embora. Aí continuando, no 11... Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não reconheceu. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que era o jardineiro e por isso respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga onde colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone, esta palavra quer dizer mestre. E Jesus disse: não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Então pronto. Reparem que Maria chegou, viu que o corpo de Jesus não estava lá, chamou Pedro e João, eles entraram, viram que o corpo não estava e fizeram o quê? Foram para casa. Maria, porém, ficou chorando. Penso eu que ela estava preocupada, pensando em algum meio de encontrar o corpo de Jesus, pensando talvez quem poderia ajudá-la a ir atrás do corpo, quem realmente se importasse. E esse para mim é um detalhe que revela muito o coração de Maria. Ela podia também ter ido para casa, mas não, ela ficou lá chorando. E aí que ela presenciou o próprio Jesus ressurreto. Gente, vocês têm noção? Jesus tinha morrido, todo mundo viu Jesus crucificado ali, e a Maria foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Isso é algo tão precioso, isso me chamou tanto a atenção, e eu comecei a pensar, mas por que Maria? Por que ela? Não podia ter sido os discípulos? Pedro e João não podiam ter visto Jesus? Mas por que ele escolheu se revelar justamente para Maria? Vamos lá, a Bíblia, a gente sabe que nada que está aqui é por acaso, né? Não precisava mencionar que estava escuro. Ela saiu de casa domingo bem cedo, mas faz questão de mencionar, estava escuro. Então vamos lá. Ela saiu de madrugada, ela abriu mão do seu sono, do seu descanso, talvez dos seus afazeres, e ela se colocou em perigo, porque imagina uma mulher, naquela época, sozinha de madrugada. Mas ela não estava preocupada com nada disso. Tamanho o zelo de Maria
pelo Senhor Jesus. Jesus tinha morrido. E para ela podia ter pensado assim, bom, acabou, meu mestre morreu, não tem mais o que ser feito. Mas não, ela tinha a preocupação de todos os dias e cuidar do corpo do seu Senhor. E gente, por que Maria fazia isso? Agora eu vou abrir rapidinho, não precisa abrir não, tá? Peraí. Não sei se vocês sabem quem foi Maria Madalena. Na verdade, a Bíblia não fala muito sobre ela, mas aqui tem uma característica que me revela o porquê que Maria estava fazendo que ninguém mais estava. Marcos 16, 9. Diz assim: Deus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Então, aquela mulher, ela foi encontrada por Jesus quando ela estava possessa por 7 demônios. Gente, a gente sabe que o diabo perto de Jesus não é nada, ele é um derrotado. Mas uma pessoa que tem a ação de um demônio na vida dela, já é difícil? Imagina 7. Ela estava possessa por 7 demônios. Imagina o nível de dor daquela mulher, o nível de tristeza, o nível de angústia, o nível de opressão que aquela mulher vivia. E ela foi liberta por Jesus. E a partir do momento que ela foi liberta por Jesus, a gratidão dela foi tanta que ela pensou, não tem como eu viver de outra forma, eu quero seguir esse Jesus. Ela abandonou tudo e ela se tornou uma das mais fiéis seguidoras de Jesus. Aonde Jesus estava, Maria estava. Na crucificação, quando muitos se esconderam, quando muitos tiveram medo, Maria estava lá. Cuidando do corpo de Jesus, Maria estava lá. Então, o que o Senhor me trouxe? O nosso nível de gratidão revela o nosso nível de devoção, o nosso nível de entrega. Uma pessoa ingrata, ela não vai entregar nada para o Senhor. Agora, Maria não. Ela entendeu tamanha graça e tamanho favor do Senhor sobre ela, que ela decidiu viver para esse Senhor, não somente quando ele estava vivo, mas após a sua morte. Ela continuava honrando ao seu Senhor. Isso é algo muito precioso. Agora uma pergunta que eu quero dizer para vocês. A gratidão de Maria fez ela realmente ter isso no coração. Eu não posso viver de outra forma. Eu não posso dedicar o meu tempo a outra coisa. E eu e você? Para que nós temos vivido? Para quem? Para quem que nós temos dedicado o nosso tempo? Sabe? Às vezes você fala assim, mas eu estou no culto, ó. Olha quanta cadeira vazia, mas eu estou aqui, a minha cadeirinha tá completa, glória a Deus. Mas isso aqui é muito pouco, perto do que de fato o Senhor, Ele espera de nós. Quem vive para si, vive inutilmente. O tema não é, o Senhor não nos chamou para viver inutilmente. Aí você se pergunta, então o que é viver inutilmente? É viver para você. É ter uma vida focada no seu umbigo. Falando a grosso modo. E o que seria uma vida útil, então? Né? Então, a gente está falando do que é ter uma vida inútil. O que é ter uma vida útil? É ter uma vida com propósito. Uma vida comprometida com as coisas do reino. Uma vida rendida e entregue ao Senhor. E isso é o que o Senhor espera de nós. Gente, servir a Deus vai muito além do que estar em cima de um púlpito com o microfone na mão. Na minha cabeça, eu queria viver integralmente para o Senhor. Isso é ruim? Meu desejo era ruim? Não. Mas na minha cabeça, eu imaginava que servir a Deus de forma total, assim, de realmente ter uma vida entregue, devota ao Senhor, era viver 24 horas por dia pregando e estando ali, ajudando pessoas e fazendo, nananã. Hoje eu não estou hoje eu não fui para a África, viu? Vou te revelar que o Senhor não me deixou ir para a África. Casei, tenho uma filha, né? Temos uma filha que é uma bênção. E se eu ainda tivesse aquela mentalidade, eu ia viver frustrada. Porque eu ia falar, bom, então não tem como eu viver para o Senhor. Tenho uma família, tenho conta para pagar, tenho que trabalhar, tenho demandas, né? Mas aí que eu estava errada. O Senhor me fez entender que viver para Ele, ter uma vida de devoção, uma vida de entrega, uma vida útil para Ele, não tem a ver necessariamente com o que você faz. No sentido de, tem que estar com o microfone na mão, tem que estar com a Bíblia aberta, tem que estar num púlpito, tem que ter um título. Não é sobre isso.
mas é sobre quem você é, o que você carrega. Quando a gente se relaciona com o Senhor, todos os dias, quando a gente conhece ao Senhor, quando a gente caminha com o Senhor, nós passamos a ser cartas vivas, nós passamos a ser testemunhas de Cristo. E o que é uma testemunha? Vamos supor, aconteceu um crime, aí o delegado, a polícia, sei lá, chama, essa pessoa foi testemunha do crime. O que é ser testemunha? Você ter vivenciado, ter visto, ter presenciado algo, certo? Não tem como chamar, aconteceu um crime, aí a B não estava lá. B, vem aqui, conta desse crime. Ela vai saber? Porque ela não estava lá, né? Então, o que é ser testemunha de Cristo? É você se relacionar com Cristo a ponto de você conhecer o próprio Deus, de você ter o DNA de Cristo, de você ter as características de Cristo, de você ter os pensamentos de Cristo. Claro que é uma batalha. Nós temos a nossa carne, né? É uma luta diária. Mas quando a gente realmente tem esse coração, tem essa entrega, nós testemunhamos a Cristo diariamente. E é isso que o Senhor espera de nós. Que nós frutifiquemos para o reino, no seu trabalho, na sua família, quem estuda na sua escola, aqui na comunidade. É viver uma vida de forma intencional. É você ter um propósito, é você fazer o que você faz com um objetivo. Eu não lembro agora o versículo, mas tem uma passagem que fala: fazei tudo como para o Senhor. Mas a verdade é que a gente não crê nisso de todo o coração. Eu vou confessar um pecado não, uma fraqueza, pelo menos eu não. Muita coisa que eu faço, eu me dou conta que eu não faço de todo o coração, porque eu não imagino que eu estou fazendo para o Senhor. Eu estou fazendo para fulana, para ciclana, e por isso eu não coloco o meu coração ali. Isso é algo que o Senhor tem me incomodado, tem me tratado, para a gente entender, como o pastor sempre fala, e é uma verdade. Adoração não é uma música cantada, não é um momento específico. Gente, o momento da adoração, levante as suas mãos, feche os seus olhos. Adoração é uma vida vivida. Quem adora ao Senhor lavando louça, dirigindo, fazendo comida para o filho, levando o filho na escola, trabalhando, pagando contas. Quando a gente entende que quando eu caminho com o Senhor, tudo é tudo mesmo, tudo que eu faço é para o Senhor, eu faço para Ele, eu faço o meu melhor, eu não murmuro, eu faço de todo o meu coração, eu dou tudo de mim naquilo. Agora eu vou falar com vocês que também está dentro sobre chamado. Todos nós temos um chamado, um único chamado, que se resume em duas partes, vamos colocar assim. Primeiro, quando Jesus foi chamar os discípulos, o que ele falou? Siga-me. Siga-me. A gente leva muito assim, Jesus chamou os discípulos para alcançar pessoas, para fazer o que ele fez, para libertar, para curar. Não, primeiro chamado, siga-me, relacionamento. Então, quando alguém te perguntar qual que é seu chamado, ter um relacionamento com Cristo. O meu primeiro chamado é relacionamento. Então, que nós não venhamos fugir desse lugar. E quem consegue desenvolver esse chamado, vai para o segundo ponto. E eu te farei pescadores de homens. Porque não adianta inverter a ordem. Se você só quiser ser pescadores de homem no sentido de alcançar vidas, sem caminhar com Ele, você vai tentar, mas você vai jogar a rede e vai vir vazia. Você vai jogar e vai vir vazia, porque é pela força do seu braço. Você vai dar o que você tem. E o que você tem de bom, gente? Nada. Tudo que você tem que é, né? A fulana tem isso de bom, não vem de você não, viu? Vem de Jesus. Então o crédito não é seu. Então que nós possamos ter isso muito claro no nosso coração. Vou repetir. Todos nós temos um único chamado. Caminhar com Jesus, se relacionar com Jesus e depois alcançar vidas. E esse alcançar vidas não tem a ver com uma posição, com um título. Então eu não tenho um título lá na comunidade Livres para Adorar, então eu não estou cumprindo meu chamado, eu não tenho como cumprir meu chamado. Eu não prego, eu não tenho dom de pregar. Eu não consigo, se me der um microfone, minhas pernas vão tremer, não vai sair nada, eu vou esquecer até meu nome. Não é sobre isso. Alcançar vidas tem a ver com viver de forma intencional.
onde você estiver, se você carregar Cristo, você vai derramar Cristo. Por exemplo, esse copo aqui, não dá para vocês verem, mas está cheio de água. Se eu virar esse copo, vai cair o quê? Suco? Chá? Água? A gente só derrama aquilo que a gente está cheio. E também se o copo tivesse uma gotinha, a água ia fazer algum efeito? Ia molhar alguma coisa? Não ia fazer efeito nenhum. Então, nós precisamos estar não somente cheios, transbordantes de Cristo. E tudo que transborda, por exemplo, se esse copo estivesse transbordando e eu fosse até ali a ponta, ia cair água até ali, não é? Então, quando você transborda Cristo, onde você vai, você derrama. Não é uma coisa assim, eu vou derramar aqui. Ah, aqui eu não quero, não. Se o copo estiver transbordando, ele escolhe. Ah, eu vou pingar aqui. Ah, aqui não. Ali, não. Onde eu for com ele, ele vai transbordar. Ele vai derramar o que tem dentro, vai derramar água. Então, se você for cheio, se eu for cheia de Cristo, onde eu pisar, eu preciso derramar Cristo. Ou seja, alcançar vidas. Como a Dé falou, vou usar muito a Dé aqui. Como a Dé falou, um abraço que você dá em alguém, gente, mas é só um abraço. Para você pode ser, mas às vezes é alguém que está se sentindo tão abandonado, tão sozinho, e de repente a pessoa tem feito a oração, Deus, me dá um abraço. Nossa, até arrepio, porque de verdade, assim, pra gente é uma coisa tão pequena, gente, mas não mede o outro pela sua régua. Tem o olhar de Cristo. Olhe, peça para o Senhor, Senhor, me dá o teu olhar, me ensina a enxergar as coisas e as pessoas como o Senhor enxerga, que a gente vai mudar tanto o nosso comportamento, a nossa postura. Mas voltando, às vezes é alguém que fez essa oração antes de sair de casa. Senhor, eu preciso tanto de um abraço teu. Aí a pessoa entra, tudo bem, seja bem-vindo, você dá aquele abraço. E o Espírito Santo usa você para tocar aquela pessoa. Gente, isso é poderoso. Uma palavra que você dá, sabe, uma atenção, um carinho, ou de repente até pegar a Bíblia, chamar a pessoa para orar, para fazer um propósito. Você no seu trabalho vê que um colega seu de trabalho está abatido, sabe que está passando por alguma situação. Posso orar por você? Sabe por quê, gente? De verdade, eu tenho vergonha dessa geração de crente de hoje, crente Nutella, que a gente não seja Nutella não, porque quem serve o diabo não tem vergonha de ir para a rede social e fazer o que for, ir para o carnaval quase nu, cantar letra promíscua. Tem letra que eu tenho vergonha de ouvir. Você passa perto, você escuta aquilo, te dá vergonha. Você fala, meu Deus, como que pode existir uma música tão baixa, sabe? Enquanto os crentes, os cristãos, quem caminha com Cristo, tem vergonha de falar de Jesus. Entende? Então, que você ore ao Senhor. Senhor, me dá intrepidez, me dá ousadia. Eu não quero ser um crente covarde, um crente medroso. Porque se você tem vergonha de falar de Jesus, você vai ter peito para morrer por Jesus? Vai nada, na primeira oportunidade de negar Jesus, não, já neguei. Está repreendido em nome de Jesus. Que o Senhor aumente o nosso nível, a nossa medida quanto cristãos. Porque no Brasil é muito fácil ser crente. Pega uma biblinha, vai no culto uma vez por mês, passa um versículinho lá, sou crente, sou evangélico. Põe até na bio lá, evangélico. Gente, não é sobre isso. É sobre ser cheio do Senhor, ser testemunha de Cristo. Jesus não te chamou para ser evangélico. Jesus te chamou para ser testemunha dele. Me chamou para ser testemunha dele. Voltando sobre a questão do chamado. Primeiro é o vinde, depois é o ide. Grava isso. Quem está com canetinha e gosta de anotar, primeiro é o vinde, depois é o ide. Não queira inverter a ordem, que vai dar ruim. Gente, eu anotei, fiz uma colinha, porque se for depender da minha cabeça, não ia sair nada não, viu? Não adianta estar dentro de um sistema religioso e fora do reino. Jesus nos chamou para trabalhar para o reino, para semear no reino. Mas se você está fora do reino, como que você vai levar as pessoas para o reino? Se alguém te para na rua e fala assim, para o David. Ô David, me ensina a chegar na casa da Priscila?
David não sabe onde eu moro. Ele vai conseguir ensinar? Ele pode até tentar, mas se ele não sabe o caminho, ele não vai conseguir me levar. Ele não vai conseguir levar alguém até a minha casa, porque ele não sabe onde é a minha casa. Então, não adianta você querer levar pessoas para o reino se você não está no reino, se você não entende do reino, se você não conhece o reino. Entende? Então, gente, que realmente você tenha isso muito claro no seu coração. Eu primeiro preciso estar no reino, estar com Ele, passar tempo com o Pai, investir no meu relacionamento. E depois eu também preciso alcançar vidas. Isso não é uma opção para nós. Se você quiser alcançar vidas, me segue. Quem quiser ser pescador de homem, beleza. Quem não quiser, fica à vontade. Jesus falou assim? O convite era duplo. Não tinha como você aceitar metade. Tipo o jovem rico. Me dá tudo que tens. Não, Senhor, vamos combinar assim? Eu te dou metade e a outra metade é minha. Não, com Jesus não tem negócio. Com Jesus não tem barganha. Ou você dá tudo, ou você não dá nada. Então, ou você cumpre o seu chamado na totalidade, ou você não vai cumprir seu chamado de nenhum jeito nem de outro. Muitas das vezes a gente vê pessoas, todo mundo aqui tem pessoas que você admira pelo comprometimento com as coisas do Senhor, pelo nível de relacionamento que a pessoa tem com o Senhor. Sabe aquela pessoa que você vê que as pessoas têm tanta experiência com Deus, você vê ela falando, você fala, uau, quando eu crescer eu quero ser assim, eu quero chegar nesse nível. Gente, Jesus não tem filhos preferidos. Jesus faz mais para essa, faz menos para essa, ele se revela 100% para o David, 30% para a Dona Maria, 10% para o Felipe, não. Jesus, ele quer se revelar inteiro para todos, porque ele não tem filhos preferidos, mas ele tem filhos que preferem estar com ele. Se eu prefiro estar com Jesus, gastar tempo com Jesus, me entregar mais para Jesus, eu vou receber mais de Jesus, certo? Então, que ao invés de olhar para as pessoas e ficar pensando, poxa, eu queria tanto ter o relacionamento com Deus que aquela pessoa tem, eu queria tanto viver essa experiência, nossa, uau! Não, que você se pergunte, será que eu tenho feito o que essa pessoa está fazendo? Será que eu tenho o mesmo nível de entrega, de renúncia, de tempo para o Senhor que essa pessoa tem? Porque é sobre isso. Você só vai ter do Senhor à medida que você buscar. O Senhor é uma fonte inesgotável. Porque se fosse assim, gente, a gente lia a Bíblia uma vez, acabou? Acabou. Lia a Bíblia uma vez na vida, em 30 anos. Não, você pode ler a mesma Bíblia 1000 vezes. O Senhor sempre vai ter algo novo para você. O Senhor sempre vai ter uma medida maior, um nível mais profundo. Mas se você não souber nadar, você vai se afogar. Então, ele só vai entregar, ele só vai permitir chegar no profundo quem sabe nadar, quem está apto para, quem aumentou o nível, quem se preparou, certo? O meu cunhado, tem um negócio que eu nem sabia que existia, como é que chama aquela competição que nada, corre, Ironman? Ironman, não sei se só eu nunca tinha ouvido falar, é uma competição, se eu falar errado também vocês ignoram, só pego a essência do negócio. É uma competição que a pessoa nada por muito tempo, corre e bicicleta. Gente, não é para qualquer um aqui, não. E meu cunhado falando, não, porque eu quero fazer, até 2 anos eu vou me inscrever no Ironman e vou fazer, não sei nadar. Eu preciso aprender, eu preciso entrar numa natação, eu preciso começar a fazer bicicleta, comprar bicicleta, nananana. Ele tem muito claro, eu quero fazer Ironman, só que ele sabe o que exige dele. Se ele chegar do jeito que ele está no Ironman, gente, ele não fica nem 5 minutos. Ele vai se preparar. Já se matriculou, acho que na natação, está na academia fazendo bicicleta, nanana. Ele está se movendo. Se as pessoas se movem diariamente por uma coisa terrena, que não tem valor, gente, ganhar um Ironman, que grande coisa. Não estou desmerecendo. Quem gosta, glória a Deus, falar. Mas assim, é uma coisa que, comparado com a vida eterna, com as coisas espirituais, não tem valor nenhum.
nenhum. Mas a pessoa se prepara, gasta tempo, suor, dinheiro, paga natação e compra bicicleta cara profissional e para participar de um Ironman. E as coisas do Senhor, que são eternas, que são verdadeiramente preciosas. A gente quer miojo, 5 minutos. A gente não quer se preparar, a gente não quer dedicar tempo, a gente só quer que aconteça. Nossa, fui ler a Bíblia, uma revelação. A pessoa lê 3 linhas. Nossa, que revelação. Gente, Deus falou comigo poderosamente. Não estou falando que tem que ler muito, não é sobre quantidade, não. Elas estão rindo, gente. Eu não sei se elas estão pensando, essa menina só está falando borracha. Mas, enfim, não é sobre quantidade, mas às vezes você gasta 2 horas assistindo uma série, quer gastar 5 minutos lendo a Bíblia e quer receber de Deus algo uau. Vai receber algo nível mais ou menos, sinto lhe dizer. Então, que nós sejamos intencional. Até anotei aqui. Só é possível viver uma vida útil para o Senhor quem não tem o coração apegado às coisas dessa terra. Vou falar rapidinho, tá? Último exemplo, porque se deixar eu vou longe. Estou de olho no relógio. Eu estava conversando com uma amiga esses dias, e ela é uma amiga muito querida, e ela vai morar em outro país. E aí ela estava com muita expectativa sobre isso, falando para mim os planos, os projetos futuros. Amiga, vai me visitar quando a Ceci estiver maior, nananana. Eu falei, amiga, sinceramente, não vai dar tempo, Jesus está aí. Aí ela soltou assim, de forma mais ingênua e pura possível. Nossa, bem na minha vez as trombetas vai tocar? Deu risada, foi engraçado na hora. Mas aí ela foi embora e eu fiquei com aquilo no meu coração. Bem na minha vez a trombeta vai tocar? Eu não estou falando isso aqui para julgar ela, porque eu nunca falei assim, mas eu já pensei isso, sabe quando? Quando eu pensei assim, nossa, Jesus vai voltar bem na hora que eu virei mãe, não vou ver minha filha crescer? Ou você pensou assim, às vezes você pensou assim, nossa, essa menina falou isso? Como teve coragem, eu jamais falaria isso. Você faz isso toda vez que você pensa assim, nossa, Jesus vai voltar, mas eu nem comprei o carro que eu queria, mas eu ainda falta tantos anos para eu terminar minha faculdade, mas eu nem casei, logo na minha vez a trombeta vai tocar? Ô gente, pode parecer engraçado falando assim, e ela não teve maldade nenhuma, não é sobre a fala dela, mas isso me trouxe uma reflexão, o quanto o nosso coração ainda está preso às coisas dessa terra. Eu lembro que quando eu era solteira, eu falava, Senhor, espera eu casar para voltar. Ô gente, isso é coisa de falar para Deus? Mas ele fala, isso daí não, eu te perdoo, pai, ela não sabe o que dizes, perdoa. Mas assim, é verdade. Então eu quero que você se analise e que você pense, em que eu estou preso? A que eu estou apegado? Se fosse no lugar de Maria, o que ia me impedir de estar no lugar de ver meu Senhor ressurreto? Se você falar, não, eu ia estar lá, glória a Deus, depois você me fortalece aí. Mas, gente, a gente tem tanto que aprender, tanto que melhorar, tanto que evoluir. Quando você quiser achar que você é um crente, baixa a bolinha, lembra disso daí, da fala da minha amiga, logo na minha vez a trombeta vai tocar, e aí você pede para o Senhor te mostrar, Senhor, a que eu estou apegado? O que tem me impedido de alcançar aquilo que o Senhor tem para me entregar? Você pode sim, gente, passear, você pode viajar, você pode morar fora, você pode possuir coisas, você pode descansar. Tudo isso é legítimo e o Senhor não tem problema com isso. Ah, eu tenho um sonho de ter o carro tal. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe. Eu quero conhecer a Disney. Que você vá para a Disney, mas isso não pode roubar o seu coração, o lugar do Senhor no seu coração.